Fala pessoal, Eduardo Custódio, feliz da vida, Deus é bom demais, estou muito feliz, todo dia, a pessoa fala, Custódio, todo dia tá feliz? Estou feliz, porque eu respiro, eu ando, eu como, e grato a Deus por tudo, e hoje é um dia muito especial para mim, pode dizer que é um dia de gratidão a Deus por receber uma pessoa que eu tanto amo, que está aqui na minha frente, que é um pai para mim, que me ajuda, me levanta todos os dias da minha vida, Benedito Carlos Gomes, mais conhecido como Bené Gomes. Valeu, gente. Que bom estar aqui. Vamos adorar Jesus? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Oh, maravilhoso és. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Feliz demais, diretamente dos Estúdios Clubes do Recreio dos Bandeirantes, Eduardo Custódio, recebendo aqui hoje Benedito Carlos Gomes, mais conhecido no Brasil e no exterior como pastor Bené Gomes, do Ministério Coinonia de Louvor.
com 35 anos de ministério, e hoje está aqui, né, servindo a igreja local no Rio de Janeiro, na igreja Nova Vida, lá com o pastor Maurício Fragali. Já são 18 anos servindo aqui. Começou no banco da igreja, sentado como membro, até o dia que foi convidado, e hoje é vice-presidente de uma igreja queridíssima, seríssima, de pessoas que eu amo, que é o Maurício Fragali, a pastora Denise, e o pastor Bené, juntamente com a pastora Suélia, estão ali servindo. E fiquei sabendo que o senhor agora está em Ipanema, ajudando e servindo o seu filho como pastor auxiliar do seu filho, e ele na frente da igreja de Ipanema. Isso é uma coisa muito doida, né? Você vê um cara que tem 35 anos de história na música. O Bené saiu de uma igreja, foi para o banco de uma igreja, ficou lá sentado até o dia que foi convidado. Hoje é vice-presidente da igreja e hoje pediu permissão para ir para Ipanema, sair da Barra, onde é uma igreja grande, bonita, cheia de gente querida que ama ele, para recomeçar e ajudar o filho em Ipanema. Seja bem-vindo, pastor Bené Gomes. Minha gratidão. Hoje é um dia de gratidão por você estar aqui. Você sabe que você é um pai, um irmão para mim. Posso dizer que você é uma das pessoas que mais me levantam, né? Desde o início, desde 1998. Você me deu um voto de confiança, sempre me levantando, falando: filho, você vai vencer, você vai conseguir, não para de lutar. Eu quero te agradecer por você estar aqui hoje comigo. E hoje aqui o tema vai ser gratidão. Minha gratidão pela sua vida. Muito bom, eu sou grato também, estou feliz de estar aqui, Eduardo. Ver a sua trajetória e ver o quanto Deus tem feito, né? Na verdade, o quanto você tem recebido do que Deus já fez. Amém. Né? Jesus já fez por nós na cruz. E às vezes a gente usa essa expressão assim: Deus tem sido bondoso para comigo, como se em algum momento ele não tivesse sido, né? Ele tem sido agora. Não, ele sempre foi bom. É que a gente está mais consciente dessa bondade, a gente está mais conectado, a gente está mais sensível, até pelo poder do Espírito, pela ação do Espírito Santo, mais sensível para desfrutar e receber dessa bondade de Deus, porque ele é bom todos os dias, né? Não é assim: hoje Deus foi bom comigo, amanhã não sei, hoje Deus não foi tão bom. Não existe isso. Deus é sempre bom e compete a nós extrair dessa bondade de Deus em qualquer situação. O fato de Deus ser bom não significa que tudo que vai acontecer na minha vida, né, vai ser fácil. Às vezes a gente passa por dificuldades porque Deus é bom, e nessa dificuldade a gente aprende porque Deus é bom, e quando a gente aprende a gente cresce porque Deus é bom, e ele, então assim, em tudo ele vê uma oportunidade, Deus vê uma oportunidade de nos amadurecer, nos fazer crescer, fazer com que a gente rompa limite e se pareça cada vez mais com Jesus, que é o nosso alvo principal, né? Mas eu louvo a Deus pelo seu programa, pelo seu podcast, que já é um sucesso. Amém. Porque você é um sucesso, em tudo aquilo que você fizer vai ter sucesso, porque a Bíblia diz lá no Salmo, capítulo 1, versículo 3, que tudo quanto o justo fizer, o Filho de Deus fizer, será bem sucedido. E eu acredito nisso. Você é um homem bem sucedido e a gente está feliz aqui de estar participando desse programa. Pastor Bené, 35 anos de história. O senhor é pai, casado com a pastora Suédina, pessoa maravilhosa. Pai de Timóteo, Samara e Maressa. Ou é Maressa e Samara. Maressa e Samara. A Maressa é mais velha. É. Timóteo, Maressa e Samara. 5 netos. Sim. É um negócio muito doido, né? O senhor, outro dia, era um menino, né? Eu conheci o senhor, era mais jovem. Sim. Eu conheci o senhor em 1998. Com aquela alegria ali no Teatro da Praia da Barra. Com o pessoal do Osana Music. Uau. Tava todo mundo dançando, Rick Pantoja tocando, Justo Almaro, Abraão Laboriel, cara, aquela galera toda, né? Na percussão, se eu não me engano, tinha o Ebenezer. É isso? Né? Que tocou com a memória, Shakira e tudo mais. É isso aí. E eu lá andava de cadeira de roda e de andador. E eu com o meu andadorzinho fiquei em pé e tal. Aí o pessoal veio no final falar comigo, oraram por mim. E eu cheguei pro senhor e falei assim: pastor Bené, me dá uma chance de eu conhecer o senhor me conhecer. Vai lá no meu escritório. Ele falou: mas o que você faz? Eu trabalho com música, querida, gostei muito do senhor, assistindo o senhor aqui, já conheci o senhor, já ouvi falar do Ministério de Louvor, Corinho de Louvor, me dá uma chance, eu vou lá tomar um café com você. E aí já são esses 27, talvez, ou mais, 1998. 24 anos, talvez. Anos. É isso aí, 24 anos juntos, e o senhor me dando a oportunidade de falar do seu nome e ser um ajudador no seu ministério. Uma honra ter o senhor aqui. Né, a pessoa que você é assim, não vou ficar rasgando seda, mas para quem não conhece, Bené Gomes
é um pai para muitos, ajudou muitas pessoas, inclusive eu. E aí pergunta assim, Custódio, qual é a sua maior referência na música cristã internacional? Aí, eis que digo, aqui, eis que vejo na minha frente. Benedito Carlos Menos, Gomes. gente, menos, Nada, é a gente. minha maior referência. Né? E através dele eu conheci outras referências, que é o Azaf Borba, Bené Gomes, Alda Célia e muitos O outros, Ademar, né? né? Ademar de Campos. E ele foi me apresentando, eles foram me apresentando também, hoje eu estou aqui. Né? Vou completar em 2025, 30 anos de ministério. Tá chegando, 2025, completo 30 anos de Achou Gospel. E graças ao bom Deus e esse homem aqui que está na minha frente, que me avalizou, me deu um voto de confiança, e vamos chegar daqui a pouco a 30 anos de amizade. Isso aí não tem preço. Pastor Bené, é uma alegria estar com o senhor aqui. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, desses 35 anos, dessas canções que o senhor cantou. Muita gente que vai assistir, pessoal de 17 a 25 anos de idade, não tem nem noção do que é o Ministério Koinonia de Louvor. Eu queria que você contasse um pouquinho para eles quem foi os integrantes, quem foram os integrantes do Ministério Koinonia de Louvor, e um pouquinho da história do Ministério Koinonia de Louvor. Bom, então a gente tem que começar. É interessante, tem havido, né, um revival dessas músicas mais antigas, né, do Ministério Koinonia. Não sei se o Azaf e o Ademar têm experimentado isso também, as pessoas nos abordando, meio que falando o seguinte, cara, aquilo é que era adoração, aquilo é que era louvor, hoje as coisas estão assim meio diferentes, e não vai aqui da minha parte nenhuma crítica ao que está acontecendo, muito pelo contrário, eu entendo que muitos estão sendo honestos e sendo sinceros e estão sendo instrumentos de Deus. Eu procuro sempre ver, Eduardo, e você é testemunha disso, o lado bom de toda e qualquer situação, né? Sempre tem um lado bom, tem um lado positivo, tem um lado que você pode valorizar, que você pode estimular. Me fez lembrar que, por um acaso, gente, olha só, é uma historinha que é verdade. Meus irmãos estudaram em um seminário e diz que tinha um padre que era professor, e esse padre tinha essa qualidade de sempre elogiar as coisas. E os alunos um dia disseram assim, cara, não vamos pegar ele agora, ele vai ter que reclamar de alguma coisa na vida, não é possível. Eles que fizeram um café horrível, colocaram um café, dentro do café, pimenta do reino, imagina, gente, pimenta do reino, e deram para ele beber, né? Dizendo assim, cara, ele vai cuspir, vai reclamar, mas ele bebeu aquele café e ele conseguiu extrair a única coisa positiva que tinha no café e elogiou, disse assim, mas está tão quentinho, tá? Então, assim, na vida você tem aquilo que Provérbios 18, 21 diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Se você usa a sua língua para descrever as situações, as circunstâncias que são realmente difíceis e ninguém está negando a realidade, isso não vai te acrescentar. Isso também não muda a situação. Eu chegar e dizer assim, cara, essa água está muito ruim, não vai mudar a situação, né? Mas quando eu uso a minha língua, não para descrever a situação, mas para mudar a situação. Cara, olha só, Eduardo, cara, muita gente está vendo defeito em você, muita gente está metendo a lenha, muita gente só foca nas suas dificuldades. Cara, eu vou dizer uma coisa, você é um homem de Deus. Foi o que aconteceu com Gideão, né? Deus chegou para ele e falou assim, o Senhor é com você, homem valente. Ele ficou procurando um homem valente durante algum tempo, porque ele tinha certeza que aquele homem valente não era ele. Porque ele morria de medo, porque era um covarde, porque ele estava fugindo dos midianitas, mas Deus viu nele qualidades que nem ele mesmo via. Então, é nisso que a gente está falando sobre a bondade de Deus. Há 38 anos atrás, quando eu tinha 25 anos, né, já entreguei minha idade aqui, só você somar 25 mais 38, você vai chegar onde eu estou hoje. Tá? Eu era casado, Eduardo, estou fazendo 40 anos de casado agora em dezembro. 40 anos é bodas de esmeralda, né? Tem que valorizar. E a gente teve 3 filhos, como você falou, o Timóteo, que está com 38, a Maressa, 36, e a Samara, 32. E há 38 anos atrás, quando o Timóteo nasceu, no final do ano eu participei de um retiro espiritual da minha igreja, Comunidade Evangélica de Goiânia, né? Para quem não sabe, gente, eu sou goiano, viu? E nasci no interior e fui para Goiânia com 7 anos e ali eu aprendi a tocar violão e ali eu me converti aos 15 anos
E aí começou um novo tempo na minha vida a partir da minha conversão em 1974. Mas quando eu casei e depois o Timóteo nasceu, eu casei em 82, o Timóteo nasceu em 84, no final do ano nós tivemos esse retiro e eu lembro do pastor Robson pregando uma palavra no Salmo 87, versículo 7, ele dizia o seguinte, ele diz assim, todas as minhas fontes estão em ti. Davi declamando, falando desse salmo, dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. E o pastor Robson falou assim, gente, eu estou percebendo no meu espírito, profeticamente, que Deus quer inaugurar fontes novas. Todas as nossas fontes estão nele. Deus quer inaugurar fontes novas. Qual é a fonte que Deus quer inaugurar na sua vida? Pergunte ao Espírito Santo. E eu perguntei, e na verdade o Espírito Santo me devolveu a pergunta, dizendo, Bené, o que você quer que eu inaugure na sua vida? Eu preciso do seu querer. Porque a Bíblia, Eduardo, ela diz o seguinte, usa o profeta Isaías para dizer o seguinte, se quiserdes, se você quiser, porque eu vou dizer uma coisa para você. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. Planos de paz, planos de sucesso, planos de prosperidade, planos de excelência, planos de abundância, planos de generosidade. Tá? E não de mal. Eu não tenho planos de privação, de escassez, de miséria, de doença, de ruína para você. Mas mesmo que Deus tenha planos, e Ele tem para cada um de nós, e a Bíblia chega a dizer no Salmo 139 que Ele escreveu cada um de nossos dias no seu livro, tudo aquilo que Deus tem para nós vai depender, vai passar pelo filtro da nossa vontade, da nossa decisão, da nossa escolha. Então, por isso que Isaías diz assim, olha, se você quiser, primeira coisa, você tem que querer. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Então, naquele momento, o Espírito Santo perguntou para mim, o que você quer? Porque o que eu quero está bem claro para mim, mas eu não sei se o que eu quero é exatamente o que você quer. Aí eu falei, cara, eu quero ser compositor. Eu amo cantar músicas dos vencedores, eu amo cantar música do Logos, eu amo cantar música lá do Maranatha Music, que é o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, antes ainda do Osana e antes da Hillsong, né? Então eu falei exatamente isso. Eu quero compor canções. E o Espírito Santo falou algumas coisas comigo, muito interessantes, sobre diferenças entre uma canção e outra. Uma canção que atinge apenas a alma e uma canção que vai além da alma, ela vai no espírito, no coração da pessoa. Em suma, eu comecei a orar, passei por algumas provas e dificuldades que faziam parte da formação de Deus, do processo de Deus em me preparar para esse novo tempo. Depois de um ano que eu fiz essa oração, eu me envolvi num acidente que foi para a morte. Eu tenho certeza que o inferno queria me ceifar para que tudo aquilo que Deus fez na minha vida não acontecesse, mas Deus me guardou. Inclusive, é a razão dessa música que eu compus, chamada Quem Pode Livrar, porque foi um livramento de Deus. E logo depois do Quem Pode Livrar, passado um tempo, nasceu a Maressa, em 86. Tá? 85 eu compus Quem Pode Livrar, em 86 a Maressa nasceu, tinha o Timóteo, veio a Maressa, fui num encontro espiritual em Brasília, uma celebração, o Asaf estava cantando uma música que não era nem dele, é do Júlio Figueiró, Espírito, e, cara, naquela música Deus me visitou e começou a arder no meu coração algo novo. Voltei para casa, durante aquela semana meu coração queimando, chegou na sexta-feira, dormi, quando eu acordei no sábado, eu acordei com um sonho, que era uma música, e guardei essa música, que era o Ao Único que é digno, em 86, agosto de 86. Ensinei para a igreja explodiu em adoração. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, um dia eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, que essa música Ao Único, ela seja cantada em todas. Quando eu falei em todas, eu tenho certeza que Deus esperou que eu dissesse o seguinte, em todas as nações da terra, mas não foi o meu pedido. Meu pedido foi o seguinte, que ela seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Eu limitei Deus. Aí o Espírito Santo, muito fielmente, muito presente, e eu muito atento a ele, ele falou assim, Bené, mas você pensa tão pequeno. Por que só Goiânia? E por que só os evangélicos?
Será que os católicos, sabe, os esotéricos, os místicos não podem cantar o ao único? A Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Inclusive as plantas que respiram, os animais que respiram, não só os seres humanos. Louve ao Senhor. E aí, cara, eu acordei e falei assim, Senhor, então me dê as nações por herança. Que o ao único seja cantado em todas as nações, em todos os continentes. E é o que aconteceu a partir de então, um processo que fugiu do nosso controle, graças a Deus, é tão bom. É bom você estar no controle da situação, não é ruim, não é errado você fazer planos e controlar e organizar, programar. Cara, mas é tão bom quando Deus entra no circuito e ele vai muito além. Então, o que eu aprendi com a Único? Eu aprendi que eu posso pensar alto, eu posso pensar grande. O Espírito Santo, ele quer que nós pensemos alto. A nível de conquista, sim. Por quê? Qual é a motivação para você ser grande? Qual é a motivação para você ir além? Qual é a motivação para você voar mais alto? Abençoar pessoas. O maior número possível. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz forte para com os fortes, me fiz com lei para com os que tinham lei, sem lei para poder alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus. Então, cara, o nosso desígnio maior, o nosso propósito maior, o objetivo maior de nossas vidas é ser bênção. É exatamente aquilo que Deus disse para Abraão. Abraão, farei de você uma grande nação. Para quê? Para que você seja uma bênção. Em ti serão abençoadas, benditas, todas as nações, todas as famílias da terra. Então, resumidamente, é isso aí que foi como começou o meu ministério, né, de composição, e a partir do Ministério de Composição, que começou em 85, 88, nós gravamos o Adoração 1 com o Ministério Koinonia no contexto de Comunidade Evangélica de Goiânia. Eu vou falar uma coisa para você, né? Eu só ouvindo o pastor Bené falar, meu olho cheio de lágrimas, não porque ele está dizendo, mas do coração dele, né? Ele se colocou sempre, né, nas mãos de Deus, né? E eu lembro, pastor Bené, de tantas coisas, né, na nossa caminhada junto, que eu aprendi com você e aprendo até hoje. Você falando, e meu olho cheio de lágrimas, porque eu vejo a verdade, sempre a verdade em você, né? Esse amor que você tem pelo próximo, pela palavra de Deus. E eu lembro uma vez, vindo muito para cá, né? Foram quase uma década ou mais caminhando do seu lado, coordenando lá o Ministério Koinonia, a agenda do Ministério Koinonia. Então eu aprendia, né? Eu chorava mais do que eu aprendia, porque eu ia nas igrejas com o pastor Bené, eu chorava o tempo todo. Deus me visitava direto, todo culto eu chorava. Ficava lá na frente chorando, chorando, chorando. E o Bené sempre me levantando, brincando comigo. Mas uma coisa me marcou nesses 35 anos que eu participo aí, parte deles, que foi um dia que a gente estava numa gravadora muito grande no Brasil, que era a MK Publicitar, e as músicas do CD Vinho Novo estava estourado no Brasil todo mundo querendo receber o Bené, o telefone do meu escritório não parava de tocar, e às vezes você que é cantor me liga, fala, Custódio, eu quero ser da Show Gospel, quero estar com você, e eu recebo a pessoa no escritório e pergunto para a pessoa, o que está no teu coração? Eu quero ficar muito famoso, quero fazer, quero acontecer, e com a fala dessas pessoas que me procuram, eu vejo que a água ainda está batendo na sola. É engraçado isso. Né? Porque a pessoa quer uma coisa, mas não perguntou nem para Deus se é isso que Deus quer para ela. Então, com o Bené, eu aprendi sempre perguntar para Deus, Senhor, o que tu queres de mim? Amém. O que tu queres de mim, Senhor? Né? E sempre tentando ouvir a voz de Deus. E nessa caminhada, o Bené chegou para mim, a gente estava estouradão, assim, todas as igrejas do Brasil queriam levar o Ministério Koinonia, o pastor Bené. O Bené falou assim para mim, filho, eu vou parar. Hã? Eu vou dar uma parada, vou buscar Deus, sabe? Porque eu tô ficando frio, porque eu tô saindo muito, viajando muito, já não tô indo porque Deus está me levando, eu tô indo porque minha carne e meu corpo tá me levando. É hora de parar. Eu vou ficar no púlpito lá, sentado lá, no púlpito não, na cadeira da igreja sentado, e vou ouvir Deus falar do púlpito, né? Eu vou ficar um tempo lá, um ano e pouco, 2 anos, não sei. Vou ficar um tempo parado, e então fecha a agenda aí, fecha. Não vou sair mais para lugar nenhum enquanto Deus não falar para mim qual é o propósito que ele tem daqui para frente, porque não faltava agenda, não faltava dinheiro, não faltava convite, não faltava televisão, não faltava rádio, faltava nada. E aí eu falei, cara, na hora eu falei assim, pô, qual é do pastor Bené? Não tô entendendo, cara. Hoje eu entendo, não. Um ano logo após eu senti e entendi que aquilo foi bom para mim, foi bom para ele, porque é um tempo que Deus fala com a gente. Às vezes a gente tem que parar para poder voltar a ouvir a voz de Deus. E o pastor Bené teve essa humildade. No momento do auge do Ministério Koinonia no Louvor, na década de 2000, se eu não me engano, 98 para 2000 ali, 2001,
Ele falou, vou dar uma parada e vou ouvir de Deus. Aquilo ali marcou muito minha vida e eu falo isso para a juventude hoje. Gabriel Bulian está aqui, diretor do Studios Club, que é um adorador também, né, do Senhor, ministro do louvor, que se sirva para você, Bulian, e para todos os adoradores do Brasil e do mundo, que há tempo de parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes você está ouvindo só a sua voz. Você tem que parar e pedir para Deus, Senhor, fala comigo. Porque às vezes a gente vai pelo nosso coração, pela nossa força, pela força do nosso braço, e a gente acaba indo sozinho. Porque Deus não falou para a gente ir. Deus mandou parar e você foi. E eu nunca mais esqueço, pastor Bené. Eu não tive a gratidão, a graça de conhecer você nessa época, em 95, quando eu sofri um acidente. Deus falou para mim, não vai. E eu tinha que ir porque eu tinha que arrumar um trabalho lá no interior do Rio. Queria montar um evento, shows, né? Eu trabalhava com música secular. Deus falou para mim, não vai. Usou a boca da minha mãe para não ir, usou um pastor pregando na rodoviária, mas eu não tinha tempo para ouvir as coisas de Deus. Eu tinha tempo para minhas coisas. E Deus tentou me livrar do acidente. Usou várias pessoas para falarem para mim não embarcar naquele ônibus. Mas eu, teimoso, não quis ouvir a voz do Pai. Usou um pastor pregando para honrar meu pai e minha mãe, que o dia da minha vida ia prolongar se eu ouvisse, meus dias seriam prolongados se eu ouvisse meu pai e minha mãe, dizendo assim, volta para casa, sua mãe falou para você não viajar, volta para casa. Eu ouvi aquele pastor falando, não deve estar falando comigo não. Minha mãe falou, filho, não vai que está chovendo, também não ouvi. Meu pai falou, não vai hoje, o ônibus está atrasado, também não ouvi. E fui. Simplificando, quebrei o pescoço, fiquei tetraplégico porque eu não ouvi e não prestei atenção nos sinais de Deus. Então, hoje, depois, né, de ter caminhado tantos anos com o Senhor, né, com Azaf, com o Bené, né, com os nossos velhinhos da adoração, eu aprendi demais e continuo aprendendo. Você fala assim, você tem outras pessoas que te inspiram? Tem. Sim. Tem. Sim, Tem claro. o Cirilo, tem David Keelan e muitos outros, Legal. né? O próprio Ronquinoli também, que as pessoas esqueceram do Ronquinoli, mas eu amo o Ronquinoli, né? Fez uma participação linda na música cristã americana. Sem dúvida. É uma referência nos Estados Unidos, uma pessoa que eu tive o prazer outro dia de almoçar com ele. Legal. Fiquei 1h30 só no Information. Oh, my, okay, I love you so much. Oh, the Jesus Power Name. E mandei lá, fiquei lá 1h30 sozinho no restaurante com o Ronquinoli. Recebi ele no Brasil. E é um paizão também querido. Um beijo para Ronquinoli, um beijo para Joey Vasconcelos, que está lá, Sim. junto com o Ronquinoli nos Estados Unidos. Sim. Então é muita história, né, pastor Bené? Você tocou num ponto interessante. Acho que a maioria aqui sabe, se não sabe, vai saber agora da história de duas irmãs que receberam Jesus em casa uma vez. Está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Marta e Maria. Marta representa o serviço mecânico, aquele serviço maquinal, aquela coisa que você faz já no automático. É para Deus, é com a intenção de adorar e glorificar a Deus, de engrandecer a Deus, mas o coração está frio, né? O coração está no automático da religiosidade, no automático do legalismo. Eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que agradar a Deus. Maria, ela quietou o coração, ela desacelerou. Eduardo, como nós precisamos aprender a arte da desaceleração. Desacelerar. Gente, o Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então a gente precisa de desacelerar a nossa vida. A nossa vida, ela é impulsionada, ela é levada, ela é conduzida para a aceleração. E se você não para, como eu parei em 2002, 2003, 2004, para poder afiar o machado, que é uma outra maneira também de entender isso, às vezes, Eclesiastes 10:10 diz o seguinte, que se você está com o machado e não afia o machado, você vai ter que colocar cada vez mais força. Agora, quando você para, afia o machado e vai cortar a madeira, fica fácil. Mas se você não tem tempo de parar e afiar o machado, isso tem a ver com o seu casamento. Você tem que parar e afiar o seu casamento. Isso tem a ver com a sua própria vida pessoal, emocional, investir em você, tá? Investir nos seus estudos, investir na sua profissão, investir no seu ministério. Cara, dá uma desacelerada. Ah, não, mas eu preciso. Gente, olha só, quando eu saí de um ministério, que eu servi há muitos anos, eu recebi proposta de 5 igrejas.
Você vai perguntar assim, pastor, o senhor vivia de quê? De igreja. Eu vivia do ministério. Então, quando o senhor saiu desse ministério, isso significa o quê? Significou 0 salário. Não tinha salário entrando. Tá? Abri mão. Eu poderia ter continuado? Poderia. Pediram para eu sair? Não, pelo contrário, pediram para eu ficar. Mas dentro da sua fala, de ouvir o Espírito Santo, eu saí. Recebi pelo menos 5 propostas. E algumas delas bem, como se diz, clamorosas, né? Glamourosas. Propostas assim, boas, excelentes, inclusive a nível financeiro mesmo. Dessas 5 propostas, todas elas com um salário digno, com uma remuneração digna, eu escolhi uma sexta, que foi ficar numa igreja onde eu não ia receber nada. Não por conta disso. Obviamente que eu não sou um masoquista de querer sofrer sem salário, mas eu fui num lugar que tinha uma visão e eu me identifiquei com essa visão, tá? E o pastor disse para mim, olha, você pode vir, a gente não está começando agora, que foi o pastor Maurício Fragali, né? Nós estamos começando agora, tinha 40 pessoas com ele e a gente não tem condições, mal consigo me pagar, né? Não, pastor, por favor, eu não estou aqui por causa de dinheiro, estou aqui por causa de uma visão, essa visão está... Então, assim, foi um tempo difícil em que o meu amigo Eduardo Custódio me ajudou muito, né, arrumando igrejas para que eu pudesse ministrar e receber ofertas e tudo. E eu sou grato a você por isso, foi um tempo difícil, mas eu entendi que era um tempo de eu voltar a ser Maria. Eu brincava dizendo o seguinte, que no início o meu nome era Bené Maria Gomes, né? Porque estava sempre aos pés do Senhor, aquietado, fluindo, algo gostoso, fresco, a unção de Deus. Aí daqui a pouco, meu irmão, as atividades vão aumentando, né? Você começa a ficar escravo de uma coisa pequena, sabe? Uma coisa chamada agenda, tá? Se a agenda começa a mandar em você, está tudo errado. Você que tem que controlar a sua agenda, você tem que mandar na sua agenda, você tem que planejar. Você tem que aprender a dizer não muitas vezes. E era difícil para mim dizer não, né? Ainda mais com necessidade. Mas aqui, depois de um tempo, esse tempo que ele se referiu, que eu estava frio e que eu estava estéril, foi o tempo em que... Bom, a gente vai... É uma transição. Você começa em Bené Maria Gomes, depois Bené Maria Marta Gomes, tá uma mistura, e depois você se torna totalmente Bené Marta Gomes, totalmente mecânico, fazendo as coisas por fazer e criticando os outros que não fazem, reclamando de quem está quieto. Cara, então assim, é um momento crítico até você voltar e escolher a boa parte, como Jesus disse. Olha, ela escolheu a melhor parte. Gente, não coloque a agenda, você que é cantor, não coloque a agenda em primeiro lugar. Coloque Deus, coloque a sua família, o seu casamento. Eu tenho visto casamentos sendo destruídos de cristãos, de cantores, de pessoas assim muito preciosas. Tá, não vou entrar no mérito da questão, existem situações e situações, contextos e contextos, não estou aqui para criticar ou para julgar, mas investe na sua família. Me permita uma coisa, uma peculiaridade, assim, uma particularidade. Esses dias eu ousei perguntar para Deus assim, Senhor, por que o meu casamento deu certo? E Deus falou comigo 2 coisas inusitadas. Falou assim, primeiro porque você nunca abriu mão de todos os anos tirar férias com a família. Falei, caramba, uma coisa bem natural, né? É verdade. Eu sempre valorizei ter férias com a minha família. E a segunda coisa é que você nunca abriu mão da mesa. O que é abrir mão da mesa? Não, olha, gente, tudo bem, não dá para tomar café junto, não dá para talvez jantar junto, mas nós vamos almoçar junto. É sagrado, é lei, é regra aqui em casa. A gente almoça junto. Então os meninos chegavam, que 12:30, 1h do colégio, esperava todo mundo, íamos para a mesa, e ali a gente se divertia, e ali a gente contava piada, e ali a gente se descontraía, e ali a gente perguntava, e ali a gente falava, abria o coração. Família. Então, cara, investe nas prioridades da sua vida. Ah, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. E eu estou lembrado de uma coisa assim que me doeu o coração. Uma vez um amigo meu, um pastor,
Falou, Bené, você pode vir aqui na igreja falar para os meus músicos? Eu falei, posso. Cara, é sábado então. Aí marcamos um sábado. Aí o Eduardo Custódio me ligou e disse assim, cara, tem uma prefeitura lá do Rio das Ostras, sei lá onde que era, e é um dinheiro. Eu falei, caramba. Marquei com o meu amigo. Obviamente, cheguei para o meu amigo e falei assim, cara, olha só, olha a situação. Tem uma grana para entrar aí, e eu tenho músicos e tal, é uma oportunidade grande. Você me libera? Ele liberou. E eu fui. Cara, mas aquilo no meu coração pesou, sabia? Pô, meu amigo, ele não sei por que cargas d'água, não teve mais nenhuma outra oportunidade da gente estar lá com os músicos dele. E eu fiquei pensando assim, cara, qual é o valor que, né? Não posso deixar o dinheiro ter tanto valor assim na minha vida. Foi um dinheiro bom? Foi. Cara, mas com certeza Deus iria suprir de uma outra forma. Eu não precisaria de ter, sabe, deixado de atender o meu amigo. Não tem lugar para culpa, é um lugar só para a gente aprender e crescer com essas experiências. Né? Não é assim, agora eu me sinto culpado, que coisa. Não. O dinheiro é bênção, tá, gente? A gente lida com o dinheiro, a gente sabe que dinheiro é bênção, mas como diz o pastor Maurício Fragali, o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Se você souber lidar com o dinheiro, com sabedoria, com integridade e com direção do Espírito Santo, você vai longe e o dinheiro vai ser bênção na sua vida. Eu quero lembrar alguma coisa da nossa caminhada que me ensinou a ser o homem que eu sou hoje, graças ao Senhor que foi um paizão para mim também. Uma vez a gente foi para o interior de São Paulo e a gente ficou lá 3 dias ou 4, não lembro, mas foram mais de 2 dias, foram 3 dias, não me engano. E o senhor cantou de manhã, à tarde, à noite, workshop, tudo que tinha direito o pastor pediu para a gente fazer. Uhum. E no final desses 3 dias, o pastor falou que ia abençoar muito a gente. O Ministério Coinonia nunca teve um valor fixo, a gente sempre ouvia os pastores, às vezes a gente ia pela oferta, né, ou pelo CD no início, aquela coisa toda. Verdade. E a gente ficou 3 dias ministrando, a gente pegou um avião que quase eu desmaiei no avião, a gente pegava muitos voos ruins, eu e o pastor Bené, para lugares longínquos do Brasil, mas nesse específico no interior de São Paulo, o pastor Bené cantou, pregou, sapateou, entregou, revelou, e no final o pastor veio com um envelope para me entregar. No último dia, falou assim, e a gente andava com uma galera grande, naipe de metal, guitarra, era 11 cabeças, mais eu, mais o pastor Bené. E foi todo mundo. E no final o pastor entregou um envelope, mas o envelope estava tão vazio, cara, tão leve, que eu falei, isso aqui vai dar ruim. Eu falei, isso aqui não tem condição de eu pagar todos os músicos, vai dar ruim. Quando eu abri o envelope, eu vi que o valor era tão pouco que não dava para fazer um jantar legal com a gente. E eu falei, pastor Bené, a gente ficou aqui 3 dias aqui nessa igreja, o pastor deu essa oferta aqui pra gente. O pastor, não quero nem ver. Faz o seguinte, meu filho. Vamos abençoar ele. Vamos abençoar essa igreja. Vamos deixar essa benção aqui para eles aqui. A gente foi lá e o pastor mandou, né, não perguntou quanto é que era, não perguntou nada. Eu só vim assim meio triste. E ele falou assim, já pega ali e já deixa lá no púlpito da igreja. Abençoa a igreja do irmão. A gente abençoa o irmão. Aquilo ali me ensinou muito. Me ensinou que nem tudo é dinheiro. Que às vezes um jeito de você fazer ou demonstrar, né, valor, você não precisa falar nada, você não precisa brigar, gritar, nada. O pastor Bené só pediu, na hora que ele me entregou, eu devolvesse para honrar a igreja. Aquela atitude ali mexeu com aquele camarada de um jeito tão que ele mudou. Ele ligou para mim depois umas 10 vezes no mês pedindo desculpa, perdão, porque o valor que ele deu não dava para pagar a janta da gente, da equipe por 3 dias. Sim. E ali eu aprendi uma coisa com o senhor. Às vezes a gente não precisa, na verdade a gente nunca precisa falar nada. As nossas atitudes falam mais que palavras. Sim, não precisamos brigar, discutir, nada. A gente fez aquela passagem que a gente bateu o pé, agradecemos e partimos. Isso aí. E outras coisas que nós passamos juntos, né? Pessoas, uma vez a gente em Manaus, mais recente essa, o pastor pegou o Bené, botou na frente do púlpito, o Ademar e a Zá, falou, eu quero honrar vocês. Eu fiquei meio assustado, com medo dele fazer alguma coisa, e o pastor Bené depois arrancar minha orelha fora. Que pai puxa a orelha, né? E aí ele falou assim, não, eu quero honrar o pastor Bené, o Azaf, por mais de 25 anos de história na música cristã brasileira, e eu quero convocar a igreja a trazer uma oferta especial para esses 3 aqui. O Ademar olhou para mim assim, vou te dar uma capoeira depois, e olhou para mim, e a igreja foi andando em direção a vocês, e foi dando oferta para vocês, pela gratidão de vocês terem ficado ali 3 dias ministrando, falando de família, honrando aquele povo daquela cidade de Manaus. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas você viu a cabeça do apóstolo Teté, a pessoa, um beijo, apóstolo Teté, um beijo pro senhor, uma pessoa que queria honrar vocês, pela história de vocês,
pelo que vocês já fizeram e construíram no Brasil. Eu acho bonito isso. Sim. Tem pessoas que... Ele não falou nada para mim nem para vocês, ele só quis que a igreja abençoasse do coração que vocês quisessem. Uhum. Pudessem dar para vocês. Então, tem pessoas e pessoas, né? Sim. Eu acho que a atitude fala mais que palavras. Eu queria mostrar algumas fotos aqui para o pastor Bené, para ver o que significa para você essas fotos aqui, ó. É um pouco da nossa história aí. O que significa essa foto para o senhor aí, ó? Toda a minha família, tá? Inclusive a Cristal, que é a cachorrinha ali, né? Que é do Romeu. Cara, já tem um tempo, acho que uns 3 anos. Foi no meu aniversário de 60 anos. A gente foi pro interior do Rio, alugamos uma casa para a família estar junto. E é o que eu te falei, todo ano a gente tem algo programado, né? A gente tem um tempo para você. Tem um tempo para a gente estar em família, né? Isso é muito precioso, muito precioso. Passa aí, Bulian. Botei umas fotos aqui do pastor Bené, que família para ele é tudo, né? Para mim também. Aí, ó, diretoria aí. A chefona. A minha querida. Suedna, pastor Bené e a Maressa. Não, Samara. Essa é a Samarinha. Cresceram tanto, né? Samarinha. Samarinha, que essa aí. Olha lá. Samara é caçula ou não do meio? É a caçula. Caçulinha, né? Apesar de ela ser maior do que a Maressa, tá vendo? A Maressa é um pouco menor, né, na estatura. Então, Timóteo, Maressa e a do meio é a caçulinha. Os 3 filhos do pastor Bené que deram para ele 5 netos. 5 netos. Por enquanto, cara. O Timóteo fez quantos filhos já? 3. 3. A Samara ainda nenhum. Não, a Samara ainda não casou. Não casou. E a Maressa 2, né? O Samuel e o Lucas. Legal. Passa aí a próxima aí. O Timóteo é o Romeu, o Bento e a Paris. O pastor Timóteo aí lá da Nova de Ipanema. É o meu pastor, hoje, o pastor gente. Bené, hein? Tem mais uma? Essa foto aí. Ô, garoto. Aeroporto, isso aí, o que é isso? Isso aí foi na Nova, na antiga Nova. Ah, foi mesmo. Eu comecei a frequentar a Nova quando a escada era de madeira ainda. Uau. Eu subi ali, o pessoal me empurrava para me chegar na igreja. Meu Deus do céu, hein? E esse Olha, aí Demazão. Conta um pouquinho o que tem essa história dessa foto, que significa essa foto aí, qual a história que tem nessa foto, passa na cabeça do senhor. Caramba, olha só, 2 referências da minha vida, né? 2 caras que me apoiaram demais. O Azaf, então, porque o Azaf, ele executou o Adoração, né? Ele foi lá para Goiânia e ele... Foi o produtor? Foi o produtor. Foi o cara que produziu. O primeiro CD do CD do Ministério da Economia. E o Gerson Ortega, que não está aí, que foi o arranjador, né? Que pegou as músicas, é um músico, um pianista, um tecladista, e médico também, pastor. Mas o Azaf foi o cara, assim, que... Um apóstolo, né? Vamos chamar o Azaf de apóstolo da adoração no Brasil, porque ele influenciou, ele foi uma fonte, e tem sido, né, uma fonte para tantos ministérios. Inspirou o Ademar também, porque ele veio antes do Ademar. Azaf começou em 79, junto com o Dom e Azaf, né? O Donald. Gravaram um CD, aí depois ele começou uma série chamada Restauração, lá em Porto Alegre. Foi quando a Comunidade da Graça entrou com o Ademar, mais ou menos 85 aí. E 88 a gente veio logo depois. E, cara, entendendo, né, assim, que somos ícones e pioneiros, e, né, alguém que Deus usou, referência aí para poder... E são referência até hoje, todo mundo de família, né? A gente é muito amigo, as famílias são amigas e, cara, são homens de Deus também que... Se eu tivesse que tirar o chapéu, eu tiraria tranquilamente para eles. E esse cara aí, que é o Eduardo Custódio, não sei se você conhece, nosso empresário, né? Que nos apoiou e tem nos apoiado muito. E, cara, que foto, hein? E aí eu falo para Deus, né? Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que eu tenho de ter um pai negão que eu amo. É verdade. Né? O Azaf, meu barbudinho. Sim. E meu pastor que abriu as portas para mim, para adoração, para o planeta Terra. Se hoje eu viajo o mundo todo, se eu vou para os Estados Unidos, falo nas igrejas, né? E toda vez onde eu vou, eu falo desses 3 homens aí. Por quê? Gratidão. A palavra hoje dessa podcast aqui, para mim, é gratidão. Sim. Se hoje eu sou alguma coisa na adoração, se hoje eu sou alguma coisa no Brasil, na música cristã brasileira, eu agradeço o Senhor e a Deus muito em primeiro lugar. Quero fechar esse dia aqui agradecendo a você por tudo, pelo amor que você tem por mim. Você é o cara, meu. Por você sempre cuidar da minha família. Você é um pastor de verdade, né? Um pastor de verdade. Um pai, um avô, né? Um grande líder. Amém. Né? E você não só ajudou a mim, mas a muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros, marcando uma geração
querido lá nos Estados Unidos. As pessoas falam quando eu ligo para lá até hoje. O pastor Bené foi meu pastor aqui nos Estados Unidos. Lá na Itália, outro dia eu falei com um pastor servo, o Bené, frequentava a igreja do Bené, conheço o Bené desde os Estados Unidos, foi meu pastor nos Estados Unidos. Então, no mundo todo, pastor Bené, você é muito querido e respeitado. E se eu sou um pouquinho disso, eu aprendi com o senhor. Minha gratidão, tá? Valeu, Gente, valeu. Especial Eduardo Custódio hoje com o pastor Bené Gomes, da igreja Nova Igreja de Ipanema. Quero convidar vocês de todo o Brasil e na Nova Igreja de Ipanema você vai encontrar o pastor Bené lá, o Timóteo e toda a família Gomes. Um beijo para todos. Eduardo Custódio, até o próximo.